boa noite a todos. Nesta última década, eu devo ter sido o arquiteto português, mesmo mundial, a quem chamaram mais vezes de Senhor Engenheiro. Tenho essa certeza porque isto explica-se pelo facto de eu ter os últimos 13 anos da minha vida profissional confundem-se com a vida de um projeto, que é o projeto do MEC do Porto. Sei que vocês estão a ver a diferença entre os 13 e os 10. Os outros 3 anos chamaram-me de doutor, que também é bom para o EG, por isso não teve nada mal. A verdade é que este projeto, que começou por ser uma utopia, acabou por se transformar numa realidade, ao fim de um curto espaço de tempo, a obra que foi feita. E as pessoas perderam a memória do que foi feito para trás. Como dizia Afonso Lamartine, um escritor francês, as utopias por vezes são verdades precoces, e foi isso mesmo que aconteceu. Atualmente é uma realidade para cerca de 250 pessoas que andam diariamente no metro. Ao longo destes 13 anos, eu desempenhei 2 funções na empresa. Numa primeira fase, eu fui o dono de obra e responsável pela arquitetura, o traçado e o urbanismo. E numa segunda fase, fui diretor de um dos departamentos do gabinete de projetos. Ainda hoje, se vocês perguntarem aos meus familiares mais próximos e aos meus amigos o que é que eu tive a fazer durante os primeiros anos, eu sei que eles vão ter alguma dificuldade em vos explicar. E isto tem uma justificação. É que, de facto, há certas profissões que são bastante estereotipadas, como é o caso da arquitetura. E, portanto, normalmente, um arquiteto tem clientes e o arquiteto não é o cliente. E, neste caso aqui, eu fui o cliente. Depois, na segunda fase, foi mais fácil, porque diretor é uma palavra muito comum em Portugal. O que é que ele faz? É diretor. Está explicado. A verdade é que a primeira parte da minha vida na Meta do Porto acabou por ter resultados mais palpáveis do que a segunda. Eu espero, daqui a uns anos, quando se fizer a expansão da rede, poder regressar e falar da continuação desta história. Quando me convidaram para ser o dono de obra, explicaram muito claramente o que é que se pretendia. Na altura, a administração sabia bem o que é que tinha em mãos, uma obra muito ambiciosa, e consciente daquilo que tinha em mãos e também das suas capacidades, e partindo do princípio de que uma boa obra há de ter um bom cliente, decidiram formar uma equipa bastante pequena, em que esta equipa ia ter que ter capacidade técnica para responder a determinadas disciplinas. No meu caso, eles queriam uma pessoa para ser o dono de obra e, portanto, uma pessoa para tomar decisões perante o que era a arquitetura, o traçado e o urbanismo do projeto. Chegaram mesmo a dizer: não nos traga para cima questões que tenham a ver com estas áreas, só traga aquilo que não consegui decidir. O que se passou comigo, passaram-se com outros técnicos nessa altura, era bastante novo, mas achei aquilo bastante inovador, porque normalmente aquilo que eu constatava, mesmo nas outras instituições, era quase reações de medo e o receio em ter decisões, em ter que tomar decisões. Eu, de qualquer maneira, tive algumas dúvidas se deveria seguir este caminho. Precisamente porque também estava ligado a este estereótipo. Então eu, na altura, estava a lecionar, tinha a minha carreira de arquiteto em curso, a coisa estava a correr bem, tinha clientes satisfeitos. Vou agora sair deste caminho e abraçar um caminho que eu desconheço, vou ser um dono de obra. Mas o que é isto de ser um dono de obra, um cliente? É quase como estarmos a falar ao espelho. Será que eu vou ter a oportunidade de continuar a desenvolver os meus talentos e as minhas capacidades? Mas esta dúvida durou pouco, porque na verdade a nossa profissão somos nós que a fazemos muitas vezes e, portanto, dependia só de mim ser criativo e continuar a usar os meus talentos. Por isso eu decidi, não, vou avançar, vou-me entregar a isto de corpo e alma e vou fazer o melhor que puder e o melhor que conseguir durante todo o tempo que eu puder estar no metro, que eu julgava que eram cerca de 3, 4 anos, imaginem. E por outro lado, para além de pôr em prática as minhas competências, eu vou fazer outra coisa. Os meus talentos, eu vou fazer outra coisa. Eu vou melhorar o mais possível as minhas competências. Vou tirar proveito de todas as especialidades envolvidas no projeto. Foi-me transmitida essa dimensão do projeto e disse: não, isto vai haver aqui muito onde aprender e vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Estamos a falar de cerca de 33 disciplinas envolvidas. Eu sei que quando digo 33 disciplinas as pessoas ficam sempre com um ar de dúvida. Estamos em Matosinhos de terra de bom peixe, acham que sou algum pescador que gosta de exagerar. Portanto, eu sinto-me obrigado a dar sempre prova disso. E aqui estão elas. Na verdade, a dimensão do projeto e o cuidado com que ele foi tratado
fez com que várias áreas técnicas que normalmente aparecem agregadas, aqui apareciam todas elas dissociadas. Vou dar apenas um caso simples, aqui aparece uma das disciplinas que é a bombagem. Imaginem só a quantidade de água que andam na parte subterrânea e que vão chegar aos pontos baixos dos túneis. O que é que se faz a essa água? De facto, houve especialistas que trataram única e simplesmente dessa área. Durante todo este tempo, portanto, a minha função foi essencialmente ser um interlocutor para os projetistas, daqui a pouco eu vou falar sobre eles, mas também sobre as várias entidades envolvidas, que foram imensas, nomeadamente as câmaras municipais, os seus corpos técnicos e a população em geral. A população em geral, em modo organizado ou não, em várias associações de deficientes, de comerciantes, enfim, este foi de facto um projeto muito, muito participado. E mesmo cidadãos em nome individual, para terem uma ideia, houve uma das pessoas que escreveu-nos uma carta a sugerir um nome para uma estação e foi mesmo acolhido, em Vila Nova de Gaia. E, portanto, eu quero fazer um pouco de tudo, porque a arquitetura, sendo uma área completamente transversal, temos que ir a todas. E, portanto, eu fiz coisas desde acompanhar o Comissário Europeu para o Desenvolvimento Regional, um austríaco muito simpático, que tive o prazer de o acompanhar a ver a rede e que, no fim, terminou com umas palavras muito simples, mas que para mim disseram tudo. Ele disse-me, "That's the way", e fiquei felicíssimo. Portanto, fiz isto como andar uma hora antes de uma inauguração à procura de uma loja que vendesse canetas indeléveis para corrigir uma placa inaugural porque tinha ficado mal impressa. Enfim, faz um pouco de tudo aos do ofício. Neste último caso, ainda por cima, uma hora antes de chegar o Ministro, e por cima o Ministro não foi muito merecedor nesse dia. Aquilo correu mal, ele chegou aqui desinformado, cortou a fita no minuto seguinte começou a dizer mal de tudo o que estava feito e de toda a gente, enfim, foi uma cena um bocado triste. Obviamente que não vos vou dizer quem é o Ministro, eu jamais o faria, portanto, não insistem, por favor. No que tem a ver com o desempenho das minhas funções, eu comecei logo cedo a perceber que aquilo que eram os meus talentos iam ser empregos de facto na minha atividade. E o desenho foi sempre uma ferramenta extremamente útil desde o primeiro dia. Com os projetistas, porque naquilo que era a análise do projeto, muitas vezes na volta do correio, quando nós tentávamos alguma coisa que estava errada, ia logo na volta do correio uma solução para eles terem como referência. Pelo menos está aqui uma solução boa. Fazíamos isso sem qualquer complexo, mesmo com o nível dos projetistas que estavam a trabalhar connosco. E por outro lado, para as pessoas em geral, era muito importante porque o desenho e a imagem ajudam a recentrar a nossa discussão. Se eu disser aqui carro, cada uma pessoa vai pensar num tipo de carro. Uns pensaram num utilitário, outros pensaram numa limusine, num carro super desportivo. Mas se eu vos mostrar um desenho de um carro, rapidamente as pessoas dizem, é esse carro, ok, é disso que estamos a falar. Agora imaginem, num modo de transporte completamente novo, como era o metro ligeiro, quando se chegava a uma autarquia e se falava de metro ligeiro, umas pessoas imaginavam que era um comboio da Disney e outros pensavam que era um comboio. E, portanto, tinha que haver, de facto, estas referências e mostrar como é que eram as soluções. A minha atividade teve uma parte mais encoberta e teve uma parte mais visível. A parte mais encoberta, aquilo que é o nosso trabalho no dia-a-dia, tem a ver com o nosso relacionamento com os projetistas. Estão a ver aqui uma estação subterrânea. Uma estação subterrânea é um pouco como um relógio, em que o mostrador é a parte pública, que é apenas metade da parte construída, e tudo o resto é parte técnica. É muito importante ter a noção que isto é tipo um puzzle, cada parte técnica das salas tem critérios muito apertados e uma localização específica. Aqui houve uma regra, nós temos que zelar por esta componente técnica e principalmente por um fator muito importante para o público, para os futuros clientes, que tinha a ver com os fatores de segurança e os tempos de evacuação. Por exemplo, aqui neste caso, nós estipulamos uma regra em que o piso mais baixo da estação tinha que ser evacuado em cerca de 4 minutos e todo o edifício tinha que ser evacuado a 6. A aparente simplicidade das estações subterrâneas que foi alcançado, isto tem a ver apenas com a genialidade dos arquitetos envolvidos, dos projetistas envolvidos. Para terem uma ideia, o arquiteto-chefe do consórcio ganhador, que foi Eduardo Souto Moura, um prémio Pritzker, mas por sua vez tinha na sua equipa também
o Álvaro Cisa Vieira, Alcino Soutinho, Rogério Cavaca, João Álvaro Rocha, José Giguete, José Bernardo Távora, Alberto Dias, enfim. Isto para não falar nas excelentes equipas de colaboradores que fazem inveja a qualquer gabinete de arquitetura do mundo. E, portanto, eu aqui fui infelizado. Eu consciente de que, de facto, aquilo que tinha sido feito tinha uma grande qualidade, propus, quase em segredo, que fizéssemos uma candidatura para saber se, de facto, nós já tínhamos a maior rede de métodos construída de uma só vez, método ligeiro, mas ser o maior nem sempre é muito donatório. Será que também somos os melhores? E então preparamos uma candidatura quase em segredo, nem os projetistas souberam, para ter o melhor prémio do mundo pela UITP. Isso foi bem sucedido e acabamos de ganhar esse prémio em 2008. Mas também na parte da superfície, ter atraso tem uma intenção. Aquilo que se vê normalmente na cidade não tem tudo uma justificação. Tanto na textura dos pavimentos, onde nós jogamos com isso para pôr as pessoas a caminhar no sítio mais seguro, como na seleção da própria vegetação. Tudo tem uma justificação, o desenvolvimento das copas das árvores para interferir com a catenária. As coisas não são tão simples como uma vez eu sou um empreiteiro que virou-se para mim e disse-me: "Oh, Sr. Engenheiro", claro, Sr. Engenheiro, "Oh, Sr. Engenheiro, o senhor quer aqui umas árvores grandes? É, se planta assim uns eucaliptos, daqui a 10 anos o senhor tem umas árvores centenárias." Um homem não está preparado para ouvir este tipo de coisas, não é? E tem que perceber a sua incompetência para lidar com certos assuntos. A partir daí, arranjamos uma engenheira agrónoma que foi a nossa salvação. Mas um outro aspecto pelo qual falamos imenso foi a acessibilidade. Numa perspectiva de que a acessibilidade, nós tínhamos esta sensação que a acessibilidade ia ser um padrão de qualidade para as pessoas que não utilizavam o transporte público passarem a utilizar. Um outro aspecto mais visível da minha intervenção tem a ver, mais visível, mas sempre sob a capa de algum anonimato, tem a ver com o ponto Luís I. O ponto, não foi eu que decidi como é que ia passar o ponto Luís I, isso estava decidido há imenso tempo. Mas o ponto Luís I foi sempre vista como uma peça de engenharia e, portanto, não tinha intervenção arquitetónica. E foi pelo facto de eu ser o responsável pelo traçado que esbarrei com esta realidade. Eu achei que aquilo que ia ser um desperdício e, portanto, não podemos, a única coisa que estava prevista era fazer uma reabilitação estrutural da ponte, um reforço, um alargamento dos passeios, porque eles eram curtos, e pouco mais. Eu achei que era pouco e que ia-se perder uma oportunidade de valorizar a ponte que estava bastante esquecida. Então, nessa altura, falei com a administração do método, com duas pessoas muito saudosas, o professor Oliveira Marques e o engenheiro Eduardo Vieira, que eram pessoas que gostavam de desafios, e uma vez mais o desenho foi útil. Eu disse: "Porquê é que nós não transformamos esta ponte, não numa rua para o metro com passeios laterais, mas sim toda ela uma rua pedonal, retiramos a iluminação que estava prevista, ter uma iluminação rodoviária fraca, vamos pôr então tudo ao mesmo nível, o metro fica ao centro, vamos criar uma zona de resguardo para as pessoas saberem onde é que se vão posicionar quando o metro for a passar, e vamos aproveitar estes limitadores para iluminar a ponte." Isso foi bem acolhido. A partir daí foi muito fácil. Falei única e simplesmente com o arquiteto Souto Moura, inverti um bocado a posição e fui eu falar com ele para recolher a sua opinião. Ele, por sua vez, achou que devíamos falar também com o arquiteto Álvaro Cisa. Descemos, naquele mesmo momento fizemos uma conferência aos três, estávamos confortáveis com a solução do projeto e com o amigo depois implementá-la para que se tornasse uma realidade. E o resultado foi este, quanto a mim perfeitamente conseguido. De facto, as pessoas redescobriram um novo percurso na cidade, com a vantagem de utilizarem mesmo já a horas onde normalmente isso não acontecia. E por sua vez também teve um efeito cênico que foi muito interessante, porque eu acho que a ponte Luís I acabou por recuperar um pouco, foi recuperada enquanto imagem de marca da cidade do Porto. Com o final da obra vem de facto o reconhecimento. Não há melhor reconhecimento aquele que nos faz o coração bater mais rápido, ver as pessoas a usar a rede do metro. E nós, enquanto anónimos que andamos lá no meio, todas as pessoas que interviram no projeto, é com isso que se sentem felizes. Mas também houve aqui o reconhecimento externo por parte de muitos países. Nós temos constantemente visitas de imensas comitivas, desde Xangai, na Índia, até Jerusalém, Israel, dos Estados Unidos, do Brasil, imensas cidades, e principalmente dos países escandinavos vieram-nos visitar muitas vezes. Uma dessas cidades, que é a cidade de Bergen, na Noruega, veio pelo menos cá 5 vezes, antes, durante e após eles terem construído a própria rede de metro ligeiro. E um dia, no início deste ano, eles pediram para ir lá. Eu tive sempre a sorte de receber cá estas comitivas e pediram para ir à cidade, estavam com um problema em mãos.
Então explicaram o que era o problema. Eles tinham uma linha que ia de sul para norte da cidade, uma extensão que tinha que passar numa zona classificada, também com património mundial, que é esta que vem aqui na imagem, chamada de Brigen, e que está muito ligada com a história da Liga Hanseática, uma aliança mercantil dos países do norte da Europa. Então o que eles queriam de mim era que eu fosse à cidade fazer uma análise desapaixonada sobre as vantagens entre ter o metro à superfície e o metro em subterrâneo e os seus impactos com o património, tudo o que nós temos aqui na nossa cidade também. E é curioso que o problema que eles tinham em mãos é que os partidos políticos estavam-se a guerrear entre uma e outra solução. Eu achei curiosíssimo estarem a chamar um latino para fazer uma análise desapaixonada na Noruega. Eu acho que é caso único que nos conhece. Mas assim o fiz, aquilo correu muito bem, e quando chegou ao final, disseram, houve isto foi num evento público, uma sala um pouco maior do que esta, foi muito concorrida, as pessoas aceitaram muito bem aquilo que eu disse, depois houve um diálogo, uma discussão a seguir, e o que me disseram, porque todo o diálogo, toda a discussão a seguir foi feita em norueguês, portanto eu estive ali e iam dizendo algumas coisas, mas que as posições estavam mais moderadas, o que muito me alegrou. Depois disso pediram para eu fazer um artigo para um jornal, para que o resto da população tivesse acesso a este meu parecer, à minha opinião, e uma vez mais o desenho veio-me ajudar. Eu fiz um desenho em que os desafiei, era um desenho que era mais uma provocação que propriamente uma solução. Fiz uma ilustração a acompanhar o artigo, deixei ao critério deles se quisessem publicar ou não, mas basicamente o que eu fazia, inspirado naquilo que foi feito no Ponto Luís I, mas também no Viaduto do Cais das Pedras, era uma solução em que o metro passava ao largo do cais, isto para dizer que nem tudo é carne ou peixe, neste caso bacalhau, mas há outras soluções e que podiam ser utilizadas, eles tinham, aquilo era mais uma oportunidade que propriamente um problema. Um dos aspectos curiosos do desenho, não é a assinatura, que por acaso até fica muito mal, mas tem a ver ali quando eu vi a escola Sagres a chegar ao Porto de Briga, fiz questão de deixar ali a marquinha portuguesa no próprio desenho. Bom, ainda faltava aqui um slide, mas não há problema. Muito bem. Isto para dizer que depois de ter entregado este artigo, eles ficaram muito satisfeitos, fizeram essa publicação, fizeram isto numa publicação de página inteira no Jornal do Domingo, cá está ela, no Jornal do Domingo, coisa que nunca me aconteceu aqui, curiosamente, mas deram de facto bastante relevância, em que fizeram a frase uma oportunidade única. Com isto tudo, eu concluo que ao fim destes 13 anos, eu percebo que de facto nós temos uma capacidade de fazer coisas fantásticas. O que eu apresentei aqui são apenas pequeníssimos exemplos de tudo o que se fez à volta do projeto Metro Ligeiro, aqui da área metropolitana do Porto. Nós fomos extremamente criativos em imensas matérias, desde a bilhética, a arqueologia, o que queiram imaginar. E da mesma maneira que eu sei que nós conseguimos fazer coisas fantásticas, eu sei também que temos uma certa dificuldade em preservar todo este conhecimento e tudo aquilo que nós fazemos de bom nestes projetos grandes. E é com grande tristeza que eu vejo que estamos a exportar muita arquitetura e muita engenharia, quando na verdade, ou melhor, estamos a exportar muitos arquitetos e muitos engenheiros, quando na verdade devíamos estar a exportar a nossa arquitetura e a nossa engenharia. Essa é a minha missão, o meu objetivo futuramente. Já estou a trabalhar nisso, tentar reagrupar este saber e assim depois pô-lo à disposição de outros países que queiram passar pela mesma experiência e fazer projetos com a mesma criatividade, com o mesmo empenho e com o mesmo amor.